Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria poder estar aqui com você nessa noite, podendo meditar hoje em 1 Samuel, capítulo 4. Lembrando que o nosso propósito, você que chegou agora, é ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e tentar mudar. Você lê o capítulo da Bíblia, em contrapartida, nós enviamos aqui para você um vídeo para que você possa assistir. Você ora por você e nós oramos por você também todos os dias. Geralmente oramos pela madrugada ou no iniciozinho aí da manhã e exortamos você aqui à luz da palavra para tentar mudar. Mudar não é fácil, mas é necessário, meu querido irmão. Eu costumo dizer que se nós não estamos felizes com os resultados que nós estamos colhendo, nós precisamos mudar a semente. Se não mudarmos a semente, nós não vamos colher frutos diferentes. Portanto, escolha mudar. Vamos juntos aqui, 1 Samuel capítulo 4. Aqui, irmãos, esse capítulo vai mostrar uma transição. Já começa dizendo assim: a palavra de Samuel veio a todo Israel. A palavra de Samuel veio a todo Israel. Isso já mostra que, antes mesmo de Eli partir, Ofni e Finéias, que vai ser este capítulo, que neste capítulo nós vamos ver a morte desses três indivíduos, Samuel já possuía autoridade, mostrando que o Senhor, ele cuida sempre da sucessão. É essencial que o povo de Deus tenha um líder. Nós vimos a bagunça que aconteceu em Juízes, porque não havia um líder, cada um fazia o que queria. E aqui nós percebemos o Senhor também cuidando dessa transição. Onde não há liderança, irmãos, não há um direcionamento preciso. O Senhor escolheu essa estrutura para o seu povo. Inclusive, no Novo Testamento, o Espírito Santo, ele dá dons aos homens para que esses dons sejam compartilhados, haja uma liderança, haja edificação da igreja, edificação uns dos outros. Ninguém é completo, cada um complementa o outro, mas é preciso que haja liderança e uma liderança que siga os princípios estabelecidos pelo próprio Deus. Nesse caso, o menino Samuel já seguia. E diz o texto que Israel saiu à batalha contra os filisteus, e eu fico me perguntando, eu não sei se essa palavra que Samuel falou aqui para os seus compatriotas foi no sentido de irem para a guerra. Eu acredito que sim. O Senhor estava chamando o seu povo para ir à guerra. Eu acredito que seja esse o significado. Veio a palavra de Samuel, o povo partiu para a guerra, e tendo ido a guerrear contra os filisteus, eles foram derrotados, sendo mortos ali 4.000 homens. Então eles fizeram a pergunta: por que nós fomos derrotados hoje pelos nossos inimigos, pelos filisteus? Tiveram uma ideia: vamos trazer de Siló, que era o local onde o Senhor falava, onde havia administração, vamos trazer de Siló a arca da aliança do Senhor, para que ela esteja no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E assim trouxeram, e Ofni e Finéias foram levando a arca. Queridos irmãos, o povo fez a pergunta certa e encontrou a resposta errada. Eles perguntaram: por que o Senhor hoje nos derrotou diante dos filisteus? O que o povo devia ter falado? Porque nós, irmãos, nós temos pecado. Nós fomos derrotados porque a batalha chegou e nós não estávamos preparados. Nós estávamos em desobediência ao Senhor. Porque, querido, à luz da palavra, eu posso dizer que o que vai determinar a nossa vitória na batalha não é o nosso contingente bélico, não é o nosso poder de fogo, não são os carros, cavalos, cavaleiros, armas modernas. O que vai garantir a nossa vitória não é a nossa sabedoria, não são os nossos recursos. O que nos garante a vitória, meu querido irmão, é a presença do Senhor. A força de Israel era a presença do Senhor. Você tem dúvida? Você vê lembra como o povo de Israel tomou posse dessa terra? O livro de Josué é claro em mostrar. Aquela geração que viu as obras de Deus, viu o poder de Deus. Um homem fazia fugir 1.000 homens. É maravilhoso, irmãos. Eles fizeram a pergunta: por que nós perdemos? Perderam, não é porque os filisteus eram mais fortes, não é porque não estavam preparados, perderam porque não havia fidelidade. Portanto, eu quero afirmar aqui que todo aquele que caminha com o Senhor dos Exércitos, será vitorioso em todas as suas batalhas, porque é Ele, o Senhor, que guerreia por nós. Aqui eles tomam uma atitude a seguinte: vamos trazer a arca numa espécie de superstição. A arca como um amuleto. Trazem Deus para o meio da guerra para atender os seus próprios interesses sem querer se preparar. Muitas vezes as pessoas agem assim, querem que Deus os abençoe, quer que Deus os defenda, mas não procuram fazer aquilo que é correto diante do Senhor, não procuram mudar a sua vida, mas mesmo assim querem que o Senhor peleje por eles. Não é assim que funciona, meu querido irmão. O nosso andar diante do Senhor tem que ser em quebrantamento. A gente pode falhar? Pode. Nós podemos errar? Podemos. Mas o nosso caminhar tem que ser em arrependimento de vida, em confissão, no reconhecimento de que somos pecadores, que não merecemos a graça do Senhor, e não de uma maneira, não pensarmos no Senhor de alguma forma como um ser que pode atender, pode ser usado como amuleto. Quantas pessoas têm a Bíblia como amuleto? Não leem a Bíblia, mas deixam a Bíblia aberta na sua casa, em algum salmo, para trazer sorte. Quantas pessoas eu conheci que usavam uma nota para escrever o salmo de número 23, sem até entender o que esse contexto diz. Inclusive, muitas pessoas escrevem naquele bilhetinho do jogo de loteria um versículo, Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O que ele está dizendo? Senhor, me faz ganhar esse jogo. Enquanto o sentido desse salmo é: se o Senhor é o meu pastor, de nada sentirei falta. É exatamente o contrário do que eles
intencionaram dizer ou escrever ali naquele bilhetinho. Eu estou dizendo que se o Senhor é meu pastor, não preciso de mais nada. Ele é suficiente. E aqui eles levam a arca do Senhor. E sabe o que acontece? Nesse texto nós vemos o seguinte, que o problema não estava no Senhor. O problema estava exatamente no povo. A glória do Senhor, irmãos, jamais diminuiu. A glória do Senhor é a mesma. No entanto, a fidelidade do povo estava comprometida. E aqui diz que quando a arca da aliança do Senhor chegou ao arraial dos israelitas, eles gritaram tão alto que o chão tremeu. Ou seja, eles sabiam que Deus era real. Eles sabiam que esse Senhor era poderoso. Os filisteus ouviram a voz de júbilo e temeram. Eles disseram, ai de nós, estamos perdidos, nunca nós ouvimos falar um negócio desse, e vai acontecer com a gente o que aconteceu com os egípcios. E eles se fortaleceram ali com palavras, dizendo o seguinte, eles disseram, comportem-se como homens e lutem. Como é que vocês serão escravos dos hebreus, como esses hebreus foram de vocês? E eles foram ali e derrotaram a 30 mil homens de Israel. Aí você diz assim, poxa, mas o povo de Israel gritou, celebrou, os filisteus temeram, e mesmo assim eles ganharam, sim. Ganharam porque o Senhor resolveu não abençoar o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava pecando contra o Senhor. Lembra que ele disse para Ofni e Finéias, ele disse, olha meus filhos, vocês estão levando esse povo a transgredir. Não havia respeito, não havia temor, a começar de Eli, que não repreendia seus filhos. Amou mais os seus filhos e o que os seus filhos ofereciam do que o próprio Senhor. E foi por isso, irmãos, que Deus permitiu essa derrota. E foi uma derrota tal que o texto diz que Israel foi derrotado, cada um fugiu para sua tenda, e os filisteus tomaram a arca de Deus. A arca foi tomada, e naquele momento os dois filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. Interessante. Você sabe o que significa Ofni? Ofni, punho fechado. Alguém duro. E Finéias significa boca de serpente, ou boca de bronze. É claro, irmãos, que nós não devemos tentar entender por que ele pôs o nome desses meninos, mas nós sabemos que teve muito significado. Né? Ofni, como aquele punho de ferro, vamos lembrar que eles ameaçavam ali, tomar a força através ali dos seus servos, os sacrifícios, as carnes. E Finéias, boca de serpente, talvez porque ele ensinava transgressão, ensinava o povo, ou boca de bronze, né? Poderia ser assim, o bronze era um símbolo de purificação, poderia ser uma boca para purificar, mas nesse caso aqui é boca de serpente mesmo, porque destilava veneno. Então, um homem de Benjamim, saindo das fileiras, correu, chegou a Siló, ele chegou ali já em estado de humilhação, e o povo começou a ficar agitado, e Eli vendo aqueles homens, ele estava ali sentado, diz o texto que Eli já era bem idoso, tinha 98 anos, e estava julgando a Israel já há bastante tempo. Ele estava ali sentado, os seus olhos já haviam sido escurecidos, ele tinha que ficar sentado porque ele era muito pesado, diz o texto. Então esse homem chegou, ele já tinha 98 anos, conforme o texto, e os seus olhos já não podiam ver, mas ele estava ali tentando enxergar alguma coisa, e disse, o que aconteceu, meu filho? E aquele homem respondeu, Israel fugiu dos filisteus, teve uma grande matança no meio do povo, além disso os seus 2 filhos morreram. E quando ele falou, e a arca de Deus foi tomada. Quando ele deu essa notícia da arca de Deus, porque a morte de Ofni e Finéias já havia sido profetizada por Samuel, lembre-se disso. Tanto que ele disse, se o Senhor é Deus, ele faça o que bem entender. Faça o que achar melhor. Mas quando falou que a arca do Senhor havia sido tirada, quando fez menção que a arca de Deus, da arca de Deus, Eli assustou e caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade, quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho, pesado, e havia julgado Israel aí por 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, ela estava grávida. E próximo ao parto, quando ela ouviu as notícias de que a arca de Deus havia sido tomada, igual seu sogro, que assustou mais com a arca do que com a morte dos filhos, quando a arca de Deus ela viu que havia sido tomada e que o seu marido tinha morrido, ela encurvou-se e começou ali um trabalho de parto e deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. E quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram, não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, ou seja, ela nem se alegrou pelo fato de ter dado filho, porque ela estava numa espécie de choque. Mas deu ao menino o nome de Icabô, ou Icabode, dizendo, foi-se a glória de Israel. Significa, foi-se a glória. Qual que era a glória de Israel? Será que era Finéias, Ofni? Não, a arca. E ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa do seu sogro, seu marido. E falou mais, foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Meu querido irmão, aqui nós temos várias mortes, né? Ofni, Finéias, Eli, a mulher de Finéias. Nós temos aqui, meu querido irmão, uma geração que se levanta, que é a geração de Samuel. Samuel, um menino por meio de quem Deus falava. E nós temos agora o nascimento aqui de Icabode, um menino que vai nascer no momento em que a glória é tirada. A glória
foi tirada. Qual que era a glória? A arca. O que representava a arca? A presença de Deus. Se tem algo, meus irmãos, importante para o cristão, importante para mim e para você, é a presença de Deus nas nossas vidas. Não é à toa que Davi pediu isso ao Senhor. Ele disse, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar todos os dias na tua presença. Meu querido irmão, um dia, nos átrios do Senhor, que era o pátio, vale mais que 1000 em qualquer outro lugar. Mais que 1000 nas tendas da perversidade. É melhor estar à porta da casa de Deus do que permanecer nas tendas da perversidade. Meu querido irmão, busque a presença de Deus, mas não busque de mentira, não busque de verdade. Não busque a presença de Deus quando você quiser algo, como foi o povo aqui de Israel. Foi para a batalha e perguntou por que nós perdemos. Ah, porque nós esquecemos Deus, vamos levar a arca. Queridos, não é assim que nós fazemos. Ah, eu quero muito ser abençoado, e você entra num sistema supersticioso que você não tem. Tem gente que vai na igreja por superstição. Tem pessoas que entregam seus dízimos, ofertas, dão alguma coisa às pessoas por superstição. Acreditam que há um poder naquilo ali. Eu quero dizer que você está enganado. Não é por superstição que nós devemos fazer isso. Nós devemos nos portar diante do Senhor com temor. Reconhecer de verdade que não é o objeto que nos dá a vitória, mas o que está simbolizado para além disso. É a realidade que está por trás que nos dá a vitória. A arca era um símbolo da presença de Deus, mas ela não adiantava nada se as pessoas que estavam ali não temessem a presença de Deus. Porque Deus, aquela arca que simbolizava a presença de Deus, não podia conter Deus. Ninguém pode conter Deus. Mas ela simbolizava a presença de Deus. A arca estava ali, mas Deus não estava. Deus não estava ali no sentido de abençoá-los. Tanto é que o Senhor permitiu que a arca fosse levada para os filisteus. E o Senhor não precisa, meu querido irmão, de nenhum exército para poder derrotar seus inimigos. Nós vamos ver isso mais à frente. Eu queria deixar essa exortação para você aqui. Assim como Samuel dispôs a sua vida para buscar o Senhor e a sua presença, meu irmão, enquanto é tempo, busque o Senhor e a sua presença. Busque o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invoque-o enquanto ele está perto. Que o dia para você crescer e buscar a presença do Senhor seja hoje. Tem muita gente que fala assim, não, estou muito novo, vou deixar de fazer isso mais velho. Não, é agora. Dê a Deus o melhor dos seus anos, o melhor dos seus dias, o melhor do seu vigor, o melhor da sua saúde. Tudo que você puder empenhar ou buscar o Senhor e conhecê-lo, você pode ter certeza, você não vai se arrepender. É o melhor investimento que nós fazemos na vida, porque é a presença do Senhor. Não importa qual seja o inimigo, quão numeroso ele seja, não importa se é filisteu, jebuseu, midianita, cananeu, se é Satanás e seus anjos, ou se são os homens perversos, os homens do mal, não importa. Se você, meu querido irmão, tem a presença de Deus, você vai ser vitorioso, porque é Ele que te faz prevalecer. A Bíblia nos diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vitoriosos, porque a vitória dele na cruz nos garante também a vitória sobre o mundo. Um grande beijo e até mais. Amanhã nos encontramos para meditar em mais um capítulo da Bíblia.